E sejam bem-vindos a essa aula de introdução aos óleos essenciais, com tema na digestão. A gente pode usar os óleos essenciais em várias áreas da nossa vida, tanto física quanto emocionais. E a digestiva foi uma das que nós usamos aqui em casa. O meu marido tinha problema de refluxo e ele fez aquela bariátrica, cirurgia bariátrica, então ele tinha bastante azia e começou a usar os óleos essenciais e parou com o omeprazol. E não só ele, como a minha cunhada, como várias pessoas que eu conheço que usam medicamento há muito tempo, conseguiram desmamar, outros estão em processo, outros não querem desmamar, então quer dizer, mas dá realmente um alívio na parte digestiva. De qualquer forma, a gente vai falar um pouco sobre isso. Meu nome é Malu, como eu falei antes, eu uso óleos essenciais há mais de 5 anos. Conheci por causa da minha filha, que tinha enxaqueca, e, puxa, funcionou para enxaqueca, será que funciona para asma? Então, tentei aplicar na asma, ajudou na asma, será que ajuda no refluxo? Foi aí que eu coloquei meu marido no meio, e depois dessas experiências e outras, eu percebi que eu estava imersa nesse mundo, né? Tratando a minha família de forma mais natural. Então, me apaixonei por essa prática e acabei tendo a oportunidade de falar, puxa, se eu tô apaixonada, estou compartilhando com as pessoas, né? Vou fazer um negócio. E fez muito bem, a doTERRA não só fez muito bem para minha família fisicamente e emocionalmente, como também financeiramente. Hoje a doTERRA para mim é o meu trabalho, é o meu negócio próprio, né? Eu consigo conciliar aí com 3 filhos, papagaio, cachorro, marido e coisas a mais, né? Então eu queria compartilhar com vocês uma tela só para que fique mais visual, fique mais fácil da gente se comunicar e vocês entenderem o que eu quero dizer. Deixa eu puxar ela aqui. Eu vou assumir que nem todos aqui na sala conhecem sobre óleos essenciais, tá bom? Então, eu me sinto na obrigação de explicar um pouquinho sobre o que são óleos essenciais. Então, se você já sabe, eu vou pedir para você ter paciência comigo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, gente, eu vou pedir para vocês colocarem no chat. Escrevam a sua dúvida para que eu possa ajudar vocês, tá bom? E no final prometo abordar as dúvidas. E se você está assistindo essa aula gravada, eu vou pedir para você colocar a sua pergunta para o seu consultor imediato ou manda para mim, mas levanta a mão para a gente te ajudar. Então, vou falar um pouquinho sobre a história da aromaterapia. A história da aromaterapia a aromaterapia não é nova, tá bom? A aromaterapia vem de milênios atrás, aí antes de Cristo. A aromaterapia era levado tão a sério que as pessoas elas queriam ser enterradas com as suas ervas, para vocês terem uma ideia, né? Elas, por exemplo, usavam para a sua saúde, né, para celebrações, para partes espirituais. Na época de Aristóteles, ele usou Hipócrates, ele usou o orégano como antibactéria, né, antibiótico, perdão a palavra. Já em Cristo, na época que Jesus nasceu, os 3 reis magos, eles deram para Maria, lembra o que eles deram? Ouro, mirra e incenso, né? Essa é a tradução da Bíblia. Então eu fico imaginando por que eles deram ouro, mirra e incenso. Ouro a gente sabe, né? Ouro é ouro. Agora, por que mirra e incenso? Incenso, a tradução de incenso, na realidade é olíbano, que é uma resina que queima, que parece com incenso. Então, o olíbano e a mirra são ervas, são matérias-primas, resinas, na realidade, que têm poder de cura. Então, imagino que os reis magos deram para Maria aquelas especiarias e
o ouro, né, caso Maria precisasse ali de auxílio para aquele bebê. Na época da Guerra Mundial, Jean Monnet, que era um médico francês, usava lavanda para os acometidos em guerra. E por quê? Porque não é porque ele estava com uma dor de cabeça, coisa assim. Não, o cara estava com o braço amputado, sofrendo. Né? Então a lavanda funcionava ali no sentido de quebrar a dor, tá? Aliviar a dor. Em 2008, a doTERRA nasceu. A doTERRA é uma empresa norte-americana. O nome doTERRA vem do latim, não é português, tá? E significa presente da terra. E a função da doTERRA, né, a filosofia, a missão da doTERRA é fazer com que a aromaterapia esteja na casa de todo mundo, de forma bem universal, bem simplificada, né, e empoderando as famílias, para que a gente tenha as ferramentas que a gente precisa para ajudar a nossa família nas nossas necessidades. O que é a doTERRA? Vou falar um pouquinho da doTERRA. Desculpa, o mapa aqui não está muito visível, né? Mas só para vocês terem uma ideia. A doTERRA é uma empresa que prima pela qualidade do seu óleo. Então, eles fazem em torno de 60 testes para garantir que o olhinho que a gente compra, esse vidrinho aqui que eu comprei, não tenha nenhuma contaminação, esteja 100% puro. Tá? Então, a doTERRA, inclusive, publica esses resultados. doTERRA também, para garantir a qualidade da matéria-prima, ela busca a matéria-prima na sua origem, no seu lugar ótimo, né? Então, digamos que a lavanda, qual que é a lavanda com aquela propriedade calmante? É na Bulgária, na Europa, ali, França, né? Então, quer dizer, Bulgária não, perdão, Bélgica e França. Então, são lugares onde aquela matéria-prima tem a altitude ideal, o solo ideal, temperatura ideal. Então, ela vem com 100% da sua qualidade, né? E é por isso a preocupação da empresa de manter essa qualidade. Não só isso, ela, por exemplo, a copaíba que ela tira da Amazônia, né? A doTERRA não tira da Amazônia, ela faz parcerias com famílias locais. Então, ela nem compra de atravessadores e de empresas intermediárias. Não, ela vai lá no plantador, ver se o plantador está bem, né? Porque se o plantador está feliz, se o plantador tem salário todos os meses, se o plantador consegue respeitar a natureza, então ele também, veja como a doTERRA se preocupa, a planta da matéria-prima, né, a matéria-prima do local ideal, com a família super feliz e respeitando aquele ambiente, e a gente protegendo ao longo do processo de envasamento aquele óleo, para que a gente tenha a melhor qualidade. Vamos falar então um pouquinho como é que a gente, o que são os óleos essenciais. A primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês é que os óleos essenciais são seguros, tá bom? A doTERRA, como eu falei lá atrás, ela prima pela qualidade, certo? Então, para vocês terem uma ideia, o mercado de óleos essenciais não é regulamentado. Então, por isso, qualquer um pode dizer que é 100%, qualquer um pode dizer que é puro, né? Porque não tem uma regulamentação. Então, a doTERRA pediu para um órgão, uma empresa terceira, desenvolver uma certificação com parâmetros. E essa empresa, né, um órgão terceiro independente, além dos testes que a doTERRA faz, essa empresa terceira também faz os testes para garantir que esses produtos estão certificados com 100% de garantia de pureza e qualidade, tá bom? E esses resultados não é só para papel, eles inclusive publicam na internet e a gente tem acesso. Então, olha que coisa, né? Quer dizer, se eu tiver algum problema com óleo, eu pego esse laudo que a doTERRA falou que é 100% puro e eu processo a empresa, né? Então, eles não iam colocar cara a tapa, né? À toa. Então, é 100% natural e seguro. Os óleos essenciais são eficientes. É o segundo ponto que eu quero falar com vocês. Eles têm acesso à célula, tá? Então,
as drogas que nós temos hoje em dia, as medicações que a gente tem hoje em dia, elas têm acesso ao nosso corpo, claro, mas eles não conseguem penetrar na célula por causa da sua constituição física, né? Então, o antibiótico, por exemplo, ele não consegue entrar na célula. Por outro lado, o óleo essencial, por causa do seu corpo, né, da sua constituição, consegue penetrar na célula, influenciando aí vírus que estão dentro da célula, influenciando a atividade celular. Então, é sensacional quão eficiente o óleo essencial é comparado com o que a gente tem hoje. E a terceira coisa que eu queria comentar sobre os óleos essenciais é que eles são acessíveis, tá? O óleo da doTERRA, ele é tão concentrado que e você não precisa usar 10, 20 óleos, ou 10, 20 gotas. Você usa uma gotinha, 2 gotas, e aquela propriedade daquela matéria-prima que a gente está querendo usar, ela está tão concentrada naquela gotinha que é o suficiente. Então, a gente usa 4 gotas no difusor, talvez, uma gota na água, né? 2 gotas num creme para passar no corpo inteiro. Então, há uma concentração tão grande química que faz aquele efeito. E se a gente for comparar com gastos que a gente tem de saúde, né? Por mais que, por exemplo, eu tenha um seguro de saúde, eu tenho coparticipação, eu inclusive pago o meu seguro de saúde. No caso aqui é quando a gente vai para o hospital, vem uma conta sensacional que a gente tem que pagar. Então, se eu for somar o gasto que eu tenho de saúde com o gasto que eu tenho de prevenção através da aromaterapia, fica extremamente acessível e faz sentido. E como é que a gente usa óleo essencial, Malu? A gente usa de 3 formas. Inalando, então quando eu faço inalação dos óleos, essas moléculas dos óleos batem lá na minha cabeça, atingindo as minhas emoções. A segunda forma de uso é o tópico. Então eu posso passar, né, no meu corpo, para tratar alguma questão de pele, né, de couro cabeludo, algum problema de pele aqui no rosto, inclusive questões internas. Quando meu filho tem dor de barriga, eu não faço ele tomar óleo essencial, eu faço uma massagenzinha na barriga dele e esse óleo penetra na circulação e ajuda ele a melhorar. E a terceira forma de uso é o uso interno. Então, eu posso fazer a ingestão desses óleos. Então, lembrando que quando a gente fala sobre óleos essenciais e uso interno, eu estou falando da marca doTERRA, que está sendo aprovada, que foi aprovada pela Anvisa, Covisa, pela FDA aqui nos Estados Unidos, para garantir que existe uma qualidade que não vai me machucar. Bom, eu queria compartilhar com vocês alguns depoimentos que foram compartilhados no meu grupo, tá? Na nossa comunidade. Eu peguei alguns rapidinho, tem vários lá, mas eu queria compartilhar alguns. Então, sempre que como aquele sanduba enorme e a digestão fica lenta, 2 gotinhas dele para dentro. Dele é o Zengest, tá? É o óleo. Minha sobrinha, quando tem algum quadro de diarreia, 1 gotinha com óleo de coco topicamente na barriga. Quando minha mãe está com azia, 2 gotas de laranja ou Zengest. Vou ler o próximo. Deixo esse depoimento para vocês. Ela estava com tosse pela noite decorrente de refluxo. A orientação foi 1 gota sublingual de Zengest antes de dormir. Tenho refluxo e uso 2 a 3 gotas de Zengest em 1 dedo de água e tomo, porque ele desce protegendo todo o trato digestivo. O tangerina eu coloco 1 gota no café da tarde, que dá energia e regula o intestino, mas isso só quando prende. Então, para vocês terem alguns depoimentos de algumas pessoas, né, que passam por essas situações que talvez a gente está passando e como elas têm usado os óleos essenciais. Gente, a parte digestiva é muito ampla. Então, eu vou tentar resumir em algumas situações o que a gente pode fazer com os óleos essenciais. Eu vou convidar vocês a pegarem papel e caneta para anotarem o que chama a sua atenção, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou falar sobre refluxo.
Quando a gente tem refluxo, durante o dia, após uma refeição, à noite depois da janta, me faz tossir, eu não consigo dormir direito, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer. Entre elas é usar esse óleo que chama Digest Zen nos Estados Unidos e no Brasil ele chama Zengest, tá? Zengest. Com certeza o seu consultor, a pessoa que te convidou para essa aula, vai te esclarecer qual é o nome desse óleo. Mas esse óleo é uma mistura de óleos para as questões gastrointestinais. Então, vamos pensar aqui, todos os chazinhos que as nossas avós faziam estão nesse óleo. Hortelã, gengibre, erva doce, anis, né? Então, entre outros. Mas é uma mistura de óleos que faz esta proteção do trato digestivo, como foi colocado anteriormente, e ajuda essa sensação. É questão de minutos. Eu geralmente ponho uma gotinha no dorso da mão, lambo, e eu sinto, questão de minutos eu não sinto mais. Eu até esqueço o que estava acontecendo. O óleo de turmeric e copaíba, turmeric é cúrcuma, tá? O óleo de turmeric e copaíba são óleos anti-inflamatórios. E eles são sensacionais para a prevenção, tá? Então, o Zengest de Zen você vai usar no momento. O turmeric e a copaíba, a cúrcuma e a copaíba, você vai usar de forma preventiva. Você vai sentir o efeito. Quando a gente fala de questões gastrointestinais, eu não posso deixar de ressaltar a necessidade de uma alimentação saudável. Né? E a alimentação hoje em dia não é, infelizmente, a qualidade do que a gente come hoje não é a mesma de antes. As frutas e legumes não têm as mesmas qualidades e também nós não comemos tão bem quanto comíamos. Então, é importante o uso de suplementação. Pode questionar com seus médicos. E se vocês quiserem, pega a tabelinha que está no suplemento da Terra e leva para um médico. Se você é médico, inclusive, por favor, analisa para nós. A gente já tem bastantes argumentos, né, inclusive de pessoas da área médica, sobre esse suplemento da doTERRA. Então, é um suplemento vitamínico com minerais, vitaminas, e também tem esse EO, que é o ômega. E esse ômega também é sensacional para a parte anti-inflamação. Então, ele funciona como um anti-inflamatório. Então, gente, se você está conhecendo a doTERRA agora, esses 5 produtos podem ajudar você, sim, na questão de refluxo. Vamos para a parte 2. Quando algumas pessoas têm ultimamente mais do que nunca a questão de intestino irritado, é uma síndrome, né, que há desregulação intestinal, muita cólica, é um intestino mais inflamado, machucado, que não absorve os nutrientes como ele tem que absorver, inclusive. Então, nesse caso, sem dúvidas, recomendo de novo o Zengest, tá? Que está escrito Digest Zen, que é o nome dos Estados Unidos, e o Zengest do Brasil. O peppermint individualmente, que é o óleo de hortelã, também é muito usado. O pessoal usa, eles enchem uma garrafa de água, aquelas de ginástica, sabe? De 600 ml, 1 litro, e coloca uma gota de peppermint lá dentro, de hortelã-pimenta. E toma ao longo da manhã, por exemplo. Então, você vai trabalhar com peppermint de forma preventiva. O Zengest Digest Zen, de novo, é na crise, e o peppermint é de forma preventiva numa garrafa de água. E, de novo, o turmeric, que é a cúrcuma, e o copaíba, que são anti-inflamatórios para a saúde desse intestino, tá bom? E, de novo, os suplementos. A gente precisa cuidar, né, desse intestino para que ele possa absorver os minerais, as vitaminas, o que a gente precisa, tanto para a saúde emocional do nosso cérebro,
como a saúde geral do nosso corpo. O intestino é extremamente importante. Para quem está nos Estados Unidos, porque essa introdução não é só feita para pessoas do Brasil, a gente tem a cúrcuma em cápsulas, tá? E é maravilhoso. A cúrcuma em cápsula tem o óleo e o pó. E o óleo e o pó juntos potencializam a questão anti-inflamatória e a absorção das propriedades da cúrcuma. Tem gente que me fala assim, Malu, mas eu já tomo cúrcuma, o pó da cúrcuma, né? Eu quero ressaltar aqui a qualidade, né? Não sei qual você toma, não sei a procedência, mas vale lembrar que a doTERRA, assim como eles têm a preocupação da natureza, né, da fonte desses óleos essenciais, eles também têm uma preocupação em relação à qualidade dos suplementos. Todos esses suplementos que eu estou falando, eles são biodisponíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são naturais mesmo. Então, a absorção deles é muito maior do que a absorção de um suplemento que você compra em supermercado ou de outra fonte. Vamos falar de estômago? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, escrevam no chat, tá bom? Vamos falar sobre problemas estomacais gerais. Então, voltamos nos Zengest. Vocês veem como os óleos se repetem? Os produtos se repetem, né? E eu só estou acrescentando aqui alternativas. Mas o Zengest para questões estomacais, uma gastrite, uma úlcera, né? Vai funcionar para você. O turmeric, que é a cúrcuma e a copaíba, também para esse processo de cura, de inflamação do seu estômago, e a suplementação. Não posso parar de falar da suplementação, porque eu tenho, né, testemunhos assim claros na minha vida e ao meu redor em relação a esse suplemento, né? A questão, quando a gente absorve bem, a gente tem um sistema gastrointestinal funcionando direitinho, nossa emoção muda, nosso ânimo muda, nosso nível de energia muda, fora, inclusive, claro, a saúde geral do nosso corpo. Quem está nos Estados Unidos, eu vou ressaltar então a cúrcuma, que é duplamente encapsulada, e vou falar também do Terrazyme. O Terrazyme são enzimas. Então, a gente sabe que também o nosso corpo não produz enzimas suficientes, e a alimentação que a gente come não é rica em enzima, e enzima quebra a comida em pedacinhos para que seja melhor absorvido, né, dentro do nosso intestino. Então, suplementar com enzimas é muito benéfico. Eu geralmente tomo enzimas quando eu me sinto cheia, né? Inclusive, se você tem aquela sensação de estufamento, comeu aquele churrasco, o Zengest é sensacional se você não tem a enzima, ou se você tem enzima, faz o uso dos dois. O Tamer, que é esse rolãozinho mais azulzinho claro, é o olhinho das crianças. Então, ele é uma misturinha mais suave que você pode aplicar na barriguinha, pode aplicar no ventre, para que a criança, né, com aquela dor de barriga, aquela constipação, possa se sentir melhor. Alimentação. Alimentação, eu queria falar aqui um pouco sobre a questão de alguma alergia, tá? A doTERRA tem esse trio que está nessa caixinha, que é o lavanda, limão e hortelã-pimenta. Esse trio é um trio antialérgico da doTERRA. E ele é antialérgico respiratório e também alimentício. Então, eu descobri isso uma vez conversando com uma amiga, ela veio tomar café da manhã na minha casa e tinha queijo e tal, e eu sei que ela é alérgica a isso. Mas tinha outras coisas, e ela foi no queijo. Falei, mas você não é alérgica? Falei assim, sou, Malu, mas eu já tomei a minha dose do trio antes, porque eu sabia que eu ia me alimentar na casa de alguém, que talvez não teria, né, essa preocupação, e ela tomou para ter aí uma sensação menos acentuada.
né? Então, esse trio é sensacional, tanto para a parte respiratória quanto para a parte alimentícia, entre outras coisas que esse trio faz, né? O lavanda acalma, o limão desintoxica, o peppermint para a parte gastro e respiratória, dor de cabeça. Então, quer dizer, tem uma farmácia aqui. O Zendocrine é um óleo de desintoxicação alimentícia. Então, só para vocês terem uma ideia, a minha filha tinha muita enxaqueca. E a gente foi tentando fazer associações. E percebemos que quando ela se alimentava com coisas que ela não podia, que ela também tem alergias, ela tinha enxaqueca. Então, assim que ela tinha enxaqueca, é claro que eu tentava fazer o alívio do sintoma, da dor, né? Mas eu também dava uma gotinha de Zendocrine para ela. E o Zendocrine faz essa limpeza do fígado, rim, fígado. Então, para ela, era um alívio, porque ele ajudava na desintoxicação daquilo que ela tinha, né, machucado ali, aquele órgão. O Slim Sassy, que no Brasil chama Smart Sassy, é sensacional. E ele ajuda com compulsão alimentar. Ele ajuda com o equilíbrio do açúcar no sangue. E ele ajuda na limpeza também da parte gastrointestinal, tá bom? Então, são óleos que ajudam aí numa breve limpeza, né? Se você tá com uma intolerância a alguma coisa. Já que a gente está falando de desintoxicação, eu queria então abordar a desintoxicação, o detox mesmo. Esse tomate que tem várias injeções, não foi à toa que eu escolhi essa foto, né? A gente sabe que hoje a gente tem pesticidas, tem várias coisas que estão sendo adicionadas ao solo para que haja uma produção mais rápida, ou nem isso, às vezes é só a contaminação do solo mesmo. Então a gente está ingerindo esse tipo de alimento, por isso que a gente fala da suplementação, né? Não só da suplementação, mas também da desintoxicação. Então, o óleo de limão é sensacional para uma desintoxicação. Inclusive, ele ajuda na perda de peso. O óleo do Smart Sassy, que é excelente para compulsão alimentar, perda de peso, tem o limão dentro da sua composição. Então, o limão faz essa desintoxicação, assim como o Zendocrine, que eu mencionei antes, tá bom? Então, super recomendo esses dois. Eu não pus a bandeirinha dos Estados Unidos, mas esse PB Assist, o GX Assist, são produtos dos Estados Unidos. E eles são um programa, eles fazem parte de um programa de desintoxicação da doTERRA. Em qualquer um dos problemas que a gente tiver, eu sempre vou reforçar o uso do probiótico. Tá? Probiótico para questões intestinais, para a saúde do intestino, né? Então, sempre regular essa fauna, flora, a microbiota no nosso intestino é importante. Então, o uso do PB Assist, que é um probiótico, super recomendo. Ah, mas não tem no Brasil. Tá bom, então usa o que tem no Brasil, né? Mas usa um probiótico com essas questões naturais. A gente não tá, veja, eu não estou vendendo óleo para você. Eu estou te alertando para que você tenha uma qualidade de vida melhor e o mais natural possível e o mais preventivo possível. Então, essa é a função dessa minha explicação. Agora, gente, não dá para falar de gastrointestinal sem falar da emoção. Não sei quantos de vocês sentem, mas a irritação, o nervosismo, né, as preocupações, os medos, as nossas emoções estão no nosso estômago, estão nos nossos rins, estão no nosso fígado, eles se alojam nos nossos órgãos. E a gente precisa cuidar das nossas emoções para que a gente tenha saúde física. Então, quando a gente não tem saúde emocional, a gente não tem saúde física. Quando a gente não tem saúde física, a gente não tem saúde emocional. Então, por isso, a aromaterapia a gente pode usar várias matérias-primas da natureza
como aromaterapia. Tem óleos que acalmam, tem óleos que acalmam a mente, tem óleos que aterram o nosso pé no chão. Tem óleos que ajudam a gente com medos, com perdas, com dores, com raiva. Então, usem aromaterapia como uma fonte, uma ferramenta de saúde emocional para você. A doTERRA, ela tem esse kit que ela passa, vende o difusor e você ganha o laranja e o lavanda de brinde, né, no combozinho. O laranja é um anti-ansiolítico. Ele faz a vida ficar mais leve. Ele faz com que a gente tenha um pouco mais de alegria, nosso coração se abrir um pouco mais. Super recomendo o óleo de laranja, inclusive, essa parte emocional, não só a gente reflete, quando a gente pensa em órgãos, a gente pensa órgãos fora do nosso corpo. Mas a pele é o maior órgão que nós temos. E quando a gente tem problemas na pele, é um reflexo daquilo que a gente está sentindo também. Então, laranja pode ser um consolo, né? Uma força emocional. E o lavanda não precisa falar, né? Acalma, relaxa, ajuda no sono, acalma a mente, o coração. Então, eu pus 3 olhinhos aí, mas, gente, é um universo, tá? E dependendo do que você está sentindo, fala com o seu consultor, aí ele pode identificar um óleo que se encaixa na tua necessidade. O Balance é um óleo muito usado por homens, muito aceito por causa do seu aroma, e ele traz equilíbrio nas emoções, tá bom? Ok, e como é que a gente usa esses óleos, Malu? De várias formas, tá? A gente pode fazer massagem na barriga, de bebê, de criança. A gente pode fazer massagem no pé, de criança, de bebê, de gente grande, de idoso. A gente pode ingerir num copo de água. Ou, como eu falei, eu pingo no dorso da mão e dou uma lambida. Você pode usar sublingual, o óleo. E você pode simplesmente respirar e fazer o uso da aromaterapia, tá bom? Então, é simples assim. Quais são as possibilidades, Malu? Gente, tem inúmeras possibilidades. Você pode montar o seu kitzinho. Você fala, eu quero aquele difusor com aqueles 2 olhinhos, quero incluir o copaíba, o digestizen, o Zengest que você mencionou 10.000 vezes, e quero incluir, sei lá, a cúrcuma. Monta seu kitzinho, né? Monta a tua compra. Ou você pode comprar um kit já pronto. Esse kitzinho amarelo que a gente tem aqui é um kit pronto da doTERRA, chamada de farmacinha familiar, para você ter uma ideia. Tem aí tangerina, tem o copaíba, o Zengest, o peppermint, o balance, tem OnGuard para imunidade. Nossa, gente, tem tudo, quase tudo que eu mencionei tem aí. Ainda tem para dor, tem quase tudo e mais um pouco, né? Então, você pode montar o seu kitzinho ou você pode comprar um kitzinho pronto. E uma coisa legal que no mês de maio, quem se inscrever na doTERRA, comprar esses olhinhos, fazer o seu kit ou comprar um kit pronto, vai ganhar um presente. A nossa equipe está oferecendo um óleo de graça, tá? Um óleo que pode ajudar aí nas questões emocionais, inclusive. Então, quer dizer, é um presente nosso para você. Se você está na Europa, no Brasil, nos Estados Unidos, não importa. A gente tem um presente, um óleo de 15 ml para te dar de presente. Agora, quais são as possibilidades que eu posso daqui para frente? Né? Número 1 é se inscrever na doTERRA e conhecer os benefícios dos óleos. Se você se tornar um cliente na nossa comunidade, você vai receber o seguinte: 25% de desconto em todos os produtos da doTERRA por 1 ano. Outra coisa, você recebe 3 consultas gratuitas para desenvolver os teus protocolos. Protocolo seu, da sua família. Você recebe um curso com 8 módulos para saber como usar os óleos essenciais. Outra coisa, você tem acesso a treinamentos semanais. Treinamento que você quiser
E a nossa comunidade, que tem tira dúvidas, tem treinamentos, compartilha pesquisas, depoimentos, e sem esquecer o óleo de graça que eu prometi para vocês antes. Então, essa possibilidade é quando você se inscreve para você consumir os seus próprios óleos. Não precisa comprar, eu preciso comprar todo mês? Não, não precisa comprar todo mês. Eu tenho compra mínima? Não, não tem compra mínima. É o que você quiser, quando você quiser. Outra possibilidade 2 é se você ouviu tudo isso que você ouviu e você começou a pensar em algumas pessoas, puxa, minha mãe, minha irmã, papagaio, fulano, cicrano, vamos juntar essa galera? E aí eu posso ensinar essa galera para você, o seu consultor pode ensinar essa galera para você, exatamente essas coisas. E a gente vai te dar um presente por você ter juntado essas pessoas e compartilhar esse bem com elas também. E a terceira opção, se você está ouvindo e achou interessante isso tudo, inclusive o que eu, Malu, faço, vem conhecer mais sobre a possibilidade de desenvolver o seu negócio de casa, no seu tempo, ganhando uma grana e fazendo disso o seu próprio negócio. Gente, por hoje é só. Eu agradeço a companhia de vocês. Espero que vocês tenham muita saúde mesmo na continuação, nesse momento que a gente está vivendo. Eu vou convidar vocês vou convidar os consultores de vocês a entrarem em contato com vocês agora, para que vocês possam saber como usar os olhos na sua necessidade e como encaixar isso no seu bolso para que você tenha essas experiências benéficas, né, e mais naturais na sua vida, ok?